Continuando com a medida protetiva, as medidas protetivas concedidas pelo Poder Judiciário. Nós tivemos um caso de Goiás que o juiz negou a medida protetiva porque a vítima não queria representar pela ameaça. A ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. E a vítima não quis representar, mas quis a medida protetiva. E a situação que se lhe apresentou fez com que o juiz negasse a medida. Aí a OAB chamou ele de preconceituoso, não é? Vários órgãos se voltaram contra o juiz. Seria a situação de que o juiz não pode negar a medida protetiva? Ele teria obrigação de conceder em todos os casos? Vamos supor que, ou esse caso aí, ele pode supor ao juiz de que a vítima não quer medida protetiva nenhuma, certo? Ou que a medida protetiva não terá efeito efetivo nenhum naquela realidade, não vai servir para nada, certo? Então o juiz não poderia ter essa impressão. Ele apresentou lá, o juiz deve conceder a medida protetiva pleiteada. Então a situação às vezes precisa de ser melhor regulamentada, para evitar que alguns até colocassem que o juiz não respeitou ao Estado democrático de direito. Será mesmo? Então, sem defender a situação do juiz e nem da vítima, ou do agressor e da vítima, o posicionamento do juiz, o posicionamento do advogado, o posicionamento do Ministério Público, porque nesses casos aí, a gente tem, se for o plantão judiciário, a gente tem a Defensoria Pública rogando pelos direitos do suposto agressor. Nós temos o Ministério Público em proteção da sociedade e aí da aplicação da legislação, pleiteando o direito. Então, veja bem como analisar isso daí. Se pender para um lado, temos problemas. Se o juiz simplesmente decretasse a medida protetiva, não teríamos problema nenhum. Então, o legislador precisa ter essa preocupação de estabelecer mais alguns requisitos aí para a concessão da medida protetiva, e não pura e simplesmente estar concedendo a medida protetiva, porque todos sabem que em determinados casos a medida protetiva não vai ter efeito nenhum. A vítima, por exemplo, não vai lá representar no caso de ameaça. Na leitura do juiz, ela não está confiando, ela quer simplesmente constranger o suposto agressor, né? Ou usar isso como um mecanismo intimidatório. E a medida protetiva, ela pode muito bem ser empregada como medida intimidatória, e às vezes até de humilhação e vexatória, se for concedida em alguns casos. Em alguns casos nós podemos, como advogado, tentar reverter a situação, e a gente não consegue, porque é muito mais cômodo ao juiz se guardar na guarida da legislação, com o apoio do Ministério Público, do que se voltar àquela situação. E aquilo que nós já comentamos, vai que o juiz retira a medida protetiva e o suposto agressor agrida ou pratique o feminicídio contra a vítima. Então, o legislador precisa de melhor trabalhar aí. Nós já apresentamos a proposição. A outra proposição aqui apresentada é que regulamente, que estabeleça os pressupostos de forma mais clara, que não deixe o juiz dessa forma aí, uma forma que ele possa ser coagido, possa ser melindrado, o juiz possa ser intimidado pelo Ministério Público, pelos advogados, e nesse caso eu acredito até a OAB se manifestou pela aplicação, certo? É um caso que a pessoa é alcoólatra, usuária de drogas, né? A vítima não quis representar para que fosse instaurado o inquérito policial e fosse investigado, porque a gente, como advogado, sabe, todos sabem, que se o suposto agressor for chamado na delegacia para responder o inquérito,
isso já traz o quê? Não só um lado intimidativo, mas a oportunidade para ele que ele expõe o seu ponto de vista. Às vezes ele nem é tudo aquilo que a suposta vítima está alegando. Então, ele vai expor o seu ponto de vista e possibilitar a reversão. E por outro lado, pode ser intimidatória também. Ele sendo chamado lá, ele seja dissuadido a fazer aquilo que ele prometeu fazer. Eu já tive alguns casos de homem com homem, que ocorreu ameaça de morte, e ao ser chamado na delegacia, era um caso do dentista, esse dentista que ameaçou de morte, ele passou a fazer uma reflexão, eu conversei com ele depois, e ele resolveu retirar, não só retirar a ameaça, mas ligar para o meu cliente e dizer para ele que o momento ele foi impulsionado, tal, certo? E isso daí é que resolveu a situação. Não é o juiz ir lá dar a medida protetiva, que quando a pessoa quer matar, quando a pessoa quer agredir, não é a medida judicial mandando ele manter uma distância de 300 metros, de 500 metros, que vai resolver. Porque a vítima pode não atentar para o fato dele estar ali, dele invadir esse espaço, aí passar a agredi-la, e sim conhecer a situação, certo? Então, o magistrado de Goiás tem o nosso apoio pela falta de regulamentação, e ele deve ser respeitado pela sua fundamentação jurídica, já que a legislação permite isso daí, e não ser taxado que vai ser representado. Se me convidar, eu faço até a defesa dele, ele merece ser defendido aí. Então, é um caso que precisa de manifestação do legislador para evitar intimidação de juiz, intimidação de suposto agressor, e que a vítima seja efetivamente protegida. De nada adianta essa comissão de eméritos juristas que não conhecem essa realidade para elaborar ou para reformar uma legislação que ou pende para um lado ou pende para o outro, não tem equilíbrio, não está cercada essa legislação de pressupostos autorizadores das medidas protetivas e nem mesmo de sua cassação. O que existe aí é uma comodidade, e querem criar uma super comodidade para que tudo acabe em medida protetiva e que ela seja desacreditada no meio social. E isso daí para nós não vai resolver nada. Muito obrigado.